Para a maioria das pessoas, ganhar dinheiro com inteligência artificial parece algo muito distante, muito por essas falsas promessas que tem a rodo na internet. Eu trabalho com tecnologia há muitos anos e eu tenho acompanhado a inteligência artificial todos os dias desde que ela começou a se popularizar. E acredite em mim quando eu falo, esse vídeo com certeza poderia ser o módulo inteiro de um curso bem caro por aí. Eu falo isso com convicção porque hoje a melhor maneira que tem para você ganhar dinheiro com inteligência artificial é através de sites ou de automações, pelo fato de ser algo que gera muito valor e que a inteligência artificial já quebrou essa barreira técnica. Isso quer dizer que antigamente ia precisar de um programador super experiente para desenvolver e hoje com inteligência artificial gratuita você consegue fazer isso até do seu celular. E nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho para você transformar esse tipo de conhecimento em uma renda extra de verdade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O objetivo desse vídeo não é te deixar rico com inteligência artificial. Nem eu e nem ninguém tem o poder de te prometer isso com 100% de certeza. O objetivo desse vídeo é te mostrar que tem um caminho. Tem um método, que se você seguir ele à risca, com certeza você vai conseguir uma renda extra usando inteligência artificial. E é por isso que eu dividi esse vídeo em 4 passos super simples. E o primeiro passo para conseguir essa renda extra é conseguir os seus clientes. Por isso que eu vou te ensinar agora um método para você conseguir isso de maneira super fácil. Hoje em dia todos os profissionais precisam de um site para mostrar seu trabalho. E a boa notícia é que a gente consegue encontrar profissionais que estão divulgando seu trabalho, mas ainda não tem um site. O seu trabalho então é encontrar esses profissionais que já estão no online, mas ainda não tem um site. E para servir como base eu vou usar um profissional de psicologia. Então eu vou pesquisar aqui no Google psicóloga e vai aparecer para mim vários resultados aqui. E o que importa pra gente na verdade é você descendo aqui, ó, tem esses places ou lugares, se você tiver com o seu navegador em português. Você vai clicar aqui em mais lugares e aqui ele vai mostrar para você várias pessoas que trabalham como psicóloga ou psicólogo. O nosso trabalho aqui então é encontrar pessoas que não têm um website. Sempre que tiver essa flag de patrocinado, você pode ignorar. Significa que a pessoa está pagando anúncio. Provavelmente ela tem um site e já mostra aqui pra gente esse site da pessoa. O nosso foco aqui é encontrar pessoas que estão ranqueadas aqui, bem posicionadas de maneira orgânica. E a primeira que aparece pra gente aqui é essa Júnia Toledo. Ela já tem um site. Então se eu abrir o site dela, por exemplo, tá bem estruturado aqui na verdade o site dela, então nesse caso não é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo precisa ser alguém que não tem um site ainda. Por exemplo, essa Bárbara Enéas. Então se eu clicar aqui, você percebe que ela tem uma foto profissional, mas ela não tem um site. E ela está bem posicionada aqui no Google. Então ela é a segunda psicóloga que aparece. Essa aqui seria uma boa possibilidade. E aqui tem um ponto muito importante. O Google ele costuma mostrar pessoas que estão próximas a você. Então quando você coloca, como eu coloquei aqui, psicóloga, ela vai colocar pessoas que estão próximas a mim. Mas não se resume só à sua cidade. Você pode colocar o nome da cidade aqui na frente e ele vai encontrar profissionais que atuam na cidade que você colocou o nome. Então se você, como eu, nasceu numa cidade que tem pouquíssimos habitantes e não tem tantos profissionais assim, não tem problema. Você consegue procurar profissionais em cidades próximas, cidades vizinhas ou até capitais. Então você pode colocar o nome da cidade aqui em cima na barra de pesquisa. Uma outra dica, sempre que tiver esse website, não significa necessariamente que a pessoa tem um site. Essa psicóloga, por exemplo, ela colocou o link do Instagram dela. Então ela está bem posicionada, ela está aqui nessas primeiras listagens e ela está usando como website do Google o Instagram dela. E se você clicar na imagem, você pode ver que tem várias outras imagens aqui que facilita a criação do nosso site para a gente. Então ela tem uma imagem no escritório, tem uma imagem profissional dela e tudo isso a gente pode usar lá no site do cliente. E eu sei que essa parte aqui é super chata e a maioria das pessoas não gosta de fazer isso. Mas essa parte aqui é fundamental, talvez a parte mais importante do vídeo. É você encontrar um cliente que realmente tenha potencial. E é nessa parte aqui que vai dividir quem realmente vai ganhar dinheiro vendendo sites de quem não vai ganhar dinheiro vendendo sites. Você precisa ter muita atenção com os clientes que você vai escolher oferecer o seu trabalho. O que leva a gente para o nosso segundo ponto, que é como que eu vou diferenciar o meu trabalho das outras pessoas que já oferecem esse tipo de trabalho. Eu sei que você está pensando que site com inteligência artificial está muito popular e todo mundo está criando seu próprio site com inteligência artificial. Mas tem uma coisa que você se engana muito. A maioria esmagadora dos profissionais não tem tempo de pesquisar sobre isso. Você, por exemplo, está recebendo essa informação que muitas pessoas não têm acesso. O profissional de psicologia, por exemplo, quando ele chega em casa, ele tem que estudar o paciente dele, ele vai ter outros a fazer. Ele não vai tirar o tempo dele para ver como criar um site com inteligência artificial. Ele não está nem aí para isso. O que importa para ele são os clientes dele, como que ele vai tratar os clientes dele. E isso aqui estende para vários tipos de profissionais. Dentistas, advogados, psicólogos, engenheiros. Essas pessoas não têm tempo de pesquisar sobre inteligência artificial. Então se você cobrar um preço justo e entregar um bom produto, eu tenho certeza que ela vai comprar na sua mão. Só que tem uma coisa, você não é a única pessoa que vai oferecer para ela sites de inteligência artificial. Talvez até seja, mas é bom você considerar que você não vai ser. Por isso que você tem que ter um diferencial muito grande. Sempre que você for apresentar um site para o cliente,
cria o site específico para ele. Não mostra um site genérico. Sendo bem transparente, o site, que é a ferramenta que você vai criar para o cliente, é a parte mais fácil disso tudo. Como eu disse para você, a inteligência artificial já eliminou essa barreira técnica. Por isso que o diferencial de você para outras pessoas que vão oferecer tem que ser mostrar de fato um site que faça sentido para o cliente. Então aproxima o cliente de você. Não deixe para criar o site só quando ele aceitar que você crie o site. Crie um site específico para ele, com as cores que ele gosta, com as cores que ele usa na logomarca dele, com cores que combinam com o escritório dele. Vamos voltar aqui na Raquel de exemplo. Ela tem uma foto de um escritório, você pode ver que ela gosta de cores mais calmas, ela já tem fotos profissionais também como psicóloga. Se você tiver mais cuidado, você pode entrar no Instagram dessa pessoa e ver mais postagens. Vai ter mais fotos do ambiente dela, mais fotos do lugar onde ela trabalha, onde ela recebe os pacientes dela. Tudo isso é insumo para a gente criar aqui o nosso site. Outra coisa muito importante, como que o concorrente dela está se posicionando. Essa Júnia, por exemplo, ela é o top 1 aqui da minha busca que não está patrocinado. Quando eu clico no site da Júnia, o que eu encontro no site da Júnia? Quais são as informações que tem aqui? Por que esse site aqui está sendo mais acessado? Tudo isso é insumo para você criar o seu site. Inclusive o site dessa Júnia, apesar de ser um site simples, é um site bem legal. Então todas as informações que o cliente dela precisa vão estar aqui. Tudo isso aqui é muito importante para você entender como que as pessoas dessa área específica que você está tentando criar um site se posicionam. Outra coisa muito comum é esse site de link na bio, que tem vários outros links de acesso ali para os usuários. Isso aqui é um baita diferencial caso você queira entregar como um bônus de quem contratar o seu serviço. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que te ensina a fazer uma plataforma para você criar vários links parecidos com esse. Eu vou deixar o link aí no card para você assistir depois, mas também pode ser um diferencial para você entregar para esse tipo de cliente. Um outro diferencial muito massa é você dar 1 ano de domínio gratuito para o seu cliente. E o domínio é o link, é o endereço que a pessoa vai acessar o site do seu cliente. E para isso você tem várias plataformas que vendem esse domínio, custa R$40 por ano. Então você pode incluir esses R$40 como custo aqui para o cliente. Vamos dar um exemplo. Se eu quisesse comprar esse domínio denergiaazevedo.com.br, ele está disponível, ele custa R$40 por ano. Então se eu fosse seu cliente, por exemplo, e você me oferecesse isso gratuitamente, já pronto, o site já com esse domínio também é muito interessante. Claro, você não vai comprar esse domínio de R$40 antes do cliente aceitar fazer o site com você. Se ele aceitar, você pode oferecer isso aqui como um bônus. E tudo isso vai te diferenciar do restante das pessoas. A maioria das pessoas não oferece nada. É tipo assim, oi, tudo bem? Eu sei fazer site, você quer que eu faça um site para você? Não é assim que você se posiciona, você tem que aprender a vender. Essa é uma habilidade muito importante. Só que você vai aprender com o tempo. Então, quanto mais você fizer, mais contatos você fizer com as pessoas, tentando métodos diferentes, eu tenho certeza que você vai encontrar clientes aqui para você vender site. Então, não chega ali no WhatsApp do cliente e manda um textão diretamente. Ninguém gosta de receber anúncio. A verdade é essa. Se apresenta, fala que você pesquisou sobre a pessoa, sobre a empresa, mostra interesse, faz elogios, compara com os outros concorrentes dela, apresenta a sua solução como se fosse a cereja do bolo, como se elas já estivessem indo bem, mas ela precisasse de algo extra, algo a mais, algo que vai posicionar ela na frente do concorrente dela. E já chega com o site pronto para o cliente ver o site, com a foto dela, com o nome dela, com a descrição do trabalho que ela faz, usa uma frase que ela gosta, que ela já postou, coloca os contatos reais dela, o endereço real dela. Tudo isso faz muita diferença, porque quando você mostrar o site para ela, a pré-visualização desse site, ela vai ver, caramba, é o meu site, ele já está pronto, eu só preciso pagar para ter ele. É por isso que eu estou falando, criar esse site é a parte mais fácil disso tudo. Eu vou te ensinar a criar o site agora. O primeiro site, você vai precisar instalar 2 programinhas no seu computador, é super simples também, eu vou te mostrar aqui como fazer isso. Mas nas próximas vezes, para você replicar esse processo, é super simples. Então, para todos os seus clientes, todas as pessoas que você decidir entrar em contato, você vai conseguir, com inteligência artificial gratuita, gerar um site para ele, fazer um atendimento completamente personalizado para essa pessoa. Mas agora a gente precisa instalar esses 2 requisitos aqui no nosso computador. E o primeiro requisito é uma ferramenta do Google que chama Antigravity. É um editor de texto com inteligência artificial do Google e ele é 100% gratuito. Se você quiser, você pode pagar para você ter mais volume e conseguir gerar mais sites mais rápido, mas você tem uma boa cota gratuita aqui com ele. Então é só você digitar Antigravity no Google. Esse primeiro link que aparece aqui para você, quando você abrir o site, o próprio Google vai identificar qual sistema operacional que você está usando. No meu caso aqui é macOS. Mas o mais comum é o Windows. Então, se aparecer aqui um pouquinho diferente, é normal. Clica aqui em Download e ele vai direcionar você para essa página que tem todas as opções de download. A opção mais comum, caso você não saiba qual que é a sua versão,
é mais provável que seja essa a primeira versão aqui. Se você for usuário do Mac, vai ser essa outra opção. Se você for usuário do Linux, essa outra opção. É só clicar para fazer o download, ele já vai baixar o arquivo para você fazer a instalação. Cada sistema operacional é diferente, mas em todos é super simples. Você vai dar 2 cliques no instalador, vai clicando em Next até terminar a instalação. Assim que você terminar a instalação, vai ter 2 aplicativos instalados na sua máquina. Isso é extremamente normal. Vai ter o Anti-Gravity, que tem esse íconezinho branco, e vai ter o Anti-Gravity IDE, que tem esse íconezinho preto. O que a gente precisa é o IDE. Se você baixou e não veio esse IDE, não tem problema. Você pode voltar aqui no Google e ele é a segunda opção. Você consegue baixar só ele também. Você pode clicar aqui em Anti-Gravity IDE e depois clicar aqui em Download. Também é a mesma coisa, Next, 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 até terminar a instalação. E o nosso segundo pré-requisito é o Node. Então você vai no Google, vai digitar Node e é esse primeiro link que aparece aqui. O site vai abrir mais ou menos dessa maneira. Aqui em cima tem esse botão de download. Você pode clicar nele, ele vai abrir essa página para você e tem 2 opções de download. Se você for experiente, você sabe muito bem como instalar isso, mas se você não for experiente, eu recomendo que você desça aqui um pouquinho. Aqui embaixo ele já vai ter selecionado para você o seu sistema operacional. E para você fazer o download do instalador, é só você clicar nesse primeiro botão aqui, ó, o Windows Installer. No meu caso, é o macOS. E no meu caso, é o ARM64. Então eu vou clicar aqui nesse botão para poder fazer o download. Mesma coisa, você vai clicar para instalar, Next, 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 até terminar a instalação. Não tem segredo nenhum aqui também. Agora a gente vai abrir o Anti-Gravity IDE e vai aparecer uma tela bem parecida com essa aqui. E isso aqui é um editor de texto. O que você precisa fazer agora é usar esse editor de texto para abrir uma pasta. Então você vai clicar aqui em cima em File, Open. Você vai criar uma pasta onde você sabe onde ela está. Vai clicar para abrir a pasta e a pasta aqui vai estar completamente vazia. É exatamente isso que a gente quer. Agora você vai clicar aqui no canto superior direito, nesse Toggle Panel. Ele vai abrir aqui embaixo, já na sua pasta selecionada, o terminal do seu computador. Se não estiver aparecendo essa parte aqui na lateral direita, não tem problema. Eu vou até deixar ela fechada por enquanto, depois eu vou te ensinar a abrir ela. E aqui é o terminal do seu computador. Você consegue executar comandos aqui. Se você fez tudo certo, quando você digitar Node-V, ele vai mostrar uma versão aqui. Se ele der um erro, significa que você não instalou o Node corretamente. E o Node aqui é fundamental, é um pré-requisito. Sem ele você não consegue seguir. Se o seu Node estiver instalado corretamente, agora é só digitar esse comando aqui. npx create-next-app @latest. Esse site é o nome do seu projeto, mas você pode dar o nome que você quiser aqui. Por exemplo, meu-projeto. Depois --s para ele aceitar o padrão aqui do sistema. Quando você apertar Enter, ele vai te pedir uma confirmação e depois ele vai instalar um monte de coisas aqui que são dependências do seu projeto. Nesse passo inicial, ele está instalando tudo que a gente vai precisar para o nosso site funcionar da maneira que a gente quer. E é rápido, tá? Ele já terminou aqui. Agora você pode ver que clicando aqui em Meu Projeto, tem vários arquivos aqui. E é isso aqui que a gente precisa. E a profissional que eu escolhi pra gente estar fazendo o site hoje é essa Fernanda Pires, que é uma psicóloga aqui da minha cidade. Eu vi que ela já está bem posicionada aqui no online. Então ela já tem Instagram, já tem LinkedIn, tem perfil no Google, já tem avaliações no Google. É uma pessoa que tem muito potencial de ter um site, mas ela ainda não tem um site. O que eu vou fazer agora é coletar o máximo de informações possíveis. Clicando aqui nas fotos dela, você vê que ela já tem uma boa foto de perfil, tem uma boa foto do local onde ela atende os clientes dela. Tem uma outra foto de perfil aqui bem bacana, tem foto dela trabalhando, então ela tem bastante insumo que a gente pode trabalhar em cima disso. O Instagram dela também tem bastantes informações, como o CRP dela, com o que ela trabalha. Tem 3 postagens fixadas aqui que vai servir muito de insumo pra gente. Tem aqui o endereço onde você pode encontrar ela. Então todas essas informações aqui são ouro pra gente construir o nosso site. E ela também tem esse outro site aqui, que é um site também para os clientes dela conseguirem acessar, ter acesso às informações dela. Consegue, por exemplo, clicar aqui pro WhatsApp. Tem várias coisas aqui que já são bem legais. Porém, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um site muito mais massa do que esse aqui. Eu vou selecionar 3 imagens dela agora. Uma do escritório dela e 2 do perfil dela, para a gente colocar aqui no site dela como parâmetro também. E aqui no projeto que a gente criou, você pode perceber que criou várias pastas e arquivos. E uma específica que chama Public, eu coloquei as 3 imagens aqui dentro. Então tem escritório.webp, perfil.webp e perfil2.webp. São essas 3 imagens que a gente vai estar utilizando no vídeo. O que eu vou fazer agora aqui é fechar o terminal só para nossa tela ficar um pouco mais limpa, mas depois a gente consegue abrir ele também aqui nesse menu lateral. É super simples. E agora a gente vai abrir nossa inteligência artificial clicando aqui em Toggle Agent. Eu vou aumentar um pouco a tela aqui só para facilitar. E a interface aqui é super simples. Você consegue clicar no maisinho e adicionar arquivos.
Você consegue escrever o texto, que é o que a gente vai fazer, a gente também vai enviar arquivos, e você consegue selecionar o modelo que a inteligência artificial vai rodar. Eu vou selecionar esse Gemini 3.5 Flash Medium, porque é um modelo que gasta tokens razoáveis, e na nossa versão gratuita aqui ele vai funcionar super bem. E ao contrário do que muitas pessoas acham, você não precisa de um super prompt aqui para você criar um bom site. Um prompt simples, que tem todas as informações necessárias, vai criar um site muito bom também. E a primeira informação, que é sempre a mais importante que a gente vai colocar, é sobre o projeto. Você vai dar informações sobre a tecnologia que esse projeto está utilizando. No nosso caso, ele está utilizando a tecnologia Next. Então eu vou colocar aqui, na pasta atual eu tenho um projeto Next e vamos criar um site a partir desse template. Perfeito, dei um contexto básico para ele sobre a estrutura inicial do projeto. Agora eu vou colocar sobre o que é esse site. Então ele vai ser, o site será de uma psicóloga. Ele precisa entender o que esse site é. Isso vai facilitar muito para ele entender o que é esse site, beleza? Eu vou colocar as informações sobre as cores, sobre o tema, porque é muito importante que o site vá com a aparência que você selecionou. Lembra que eu falei sobre tons neutros, tons terrosos e tudo mais, cores pastéis? Eu preciso passar isso aqui para a inteligência artificial. Então eu vou colocar, o site precisa ser em tons pastéis, claros e o tema light. E para psicologia isso faz muito sentido. A gente precisa de cores claras para trazer tranquilidade e tudo mais. Então eu vou passar essas informações para a inteligência artificial criar esse site seguindo esses padrões. Um outro passo muito importante, eu coloquei os arquivos lá na pasta public, eu preciso avisar a inteligência artificial. Então eu vou colocar aqui, na pasta public tem 3 fotos que devem ser utilizadas. E eu vou colocar o nome do arquivo, escritório.webp, perfil.webp e perfil2.webp, que foram as 3 fotos que eu escolhi. Eu também vou descrever aqui para ele o que é cada uma das fotos. Então vou colocar aqui que o escritório é uma foto do local de trabalho dela, a foto com o nome de perfil é a foto principal e perfil 2 é a foto de suporte que vai ficar no final da página. O que a gente precisa fazer agora é passar todas as informações que são do cliente, são da psicóloga. Então eu vou só mandar aqui para a inteligência artificial. Abaixo são as informações da psicóloga. E agora eu vou copiar todas as informações que tem em todas as outras redes sociais dela. Então aqui no Instagram, por exemplo, eu vou copiar toda essa primeira parte do perfil, vou voltar lá no Antigravity e vou colar aqui. Vou copiar aqui o arroba do Instagram dela, vou voltar e vou colar aqui. Vou colocar, né, que esse aqui é o arroba do Instagram dela e vou colocar aqui também. Agora lá no site pessoal dela tem esse monte de informação aqui no começo. Eu vou copiar tudo e vou colar lá no Antigravity. Eu sei que está repetindo, mas não tem problema. A inteligência artificial ela consegue entender isso e separar depois. Vou copiar aqui todos os dados de contato dela, telefone e e-mail. Vou colar aqui no Antigravity. Não se preocupa aqui com a forma como isso está ficando, a inteligência artificial vai entender. Tem esse link aqui que é o link de atendimento que direciona para o WhatsApp dela. Então vou clicar com o botão direito e depois copiar endereço. Vou lá no Antigravity e vou colocar aqui para ela que esse é o WhatsApp. E repara que aqui no final do link do WhatsApp eu coloquei ali: cria um texto falando que veio do site. O WhatsApp, a API do WhatsApp, ela tem essa funcionalidade. Eu consigo colocar um texto que quando o usuário clica, esse texto ele já vem pré-digitado ali no WhatsApp. Então o cliente só tem o trabalho de clicar em enviar. Eu vou utilizar esse texto para avisar ali para a Fernanda que esse cliente ele veio do site. Então vai ter: olá Fernanda, eu vim do site, quero atendimento. Alguma coisa nesse sentido. A inteligência artificial já vai gerar isso pra gente. Voltando aqui agora no Instagram dela, tem 3 postagens fixadas. Cara, se tá fixada, essa postagem é interessante. Então eu vou abrir essa segunda postagem aqui, vou copiar todas essas informações que tem aqui no Instagram. De novo, eu sei que tá repetindo, mas não tem problema. Pode colar isso tudo aqui lá no Antigravity que ele vai entender. Eu vou só tirar esse link para agendamento da bio aqui. Aqui já tem o endereço, mas eu já tinha pegado o endereço, então eu vou deixar desse jeito que tá mesmo, não vou usar essa. Mas essa imagem de quem sou eu, ela é bem interessante. Tem várias informações sobre ela. O que eu vou fazer é tirar um print dessa tela, dessa parte, vou selecionar tudo, vou copiar isso daqui e eu vou mandar lá no Antigravity como uma imagem. Essa imagem também vai servir de insumo aqui para a nossa inteligência artificial. Eu vou fazer uma coisa agora que é bem interessante também. Eu coloquei 3 tracinhos ali só para a inteligência artificial entender que eu estou separando o contexto e eu vou colocar algumas informações que são importantes aqui para o nosso projeto. Eu vou colocar para ele usar a Tailwind, que é uma ferramenta de estilização. Você não precisa se preocupar com isso, mas é mais fácil para eu dar manutenção porque eu conheço o Tailwind, mas você pode utilizar isso também se você quiser, só muda a forma como vai ser escrito o código. Eu mandei separar todas as informações em várias seções, eu mandei utilizar as fotos que estão na pasta public para ele não esquecer de usar essas fotos. Eu falei que esse site é uma landing page, é uma página única ali que vai ter todas as informações, e eu falei que o site ele deve funcionar perfeitamente em celulares. Isso é muito importante nos dias de hoje.
90% dos acessos ou mais vão ser pelo celular. E agora é só enviar esse prompt e esperar a inteligência artificial fazer a mágica dela. Uma coisa interessante aqui sobre o Antigravity. O Antigravity ele não só sai escrevendo código, ele cria um plano de implementação. Então ele vai abrir aqui no meio para você tudo que ele vai fazer antes de fato dele fazer. E aí você pode conferir todos os detalhes aqui do seu projeto, de tudo que ele vai fazer, antes de você clicar aqui em prosseguir. Se tiver alguma alteração, você pode alterar esse arquivo e mandar ele seguir. Tá tudo certo aqui, eu vou clicar aqui em prosseguir e ele vai começar a gerar o código pra gente. A inteligência artificial, não só o Antigravity, ela pode te pedir validações, ela pode pedir para você confirmar o que ela está fazendo. Então é só você ir clicando aqui em confirmar até ela terminar de executar. O Antigravity já terminou de executar aqui o projeto para mim, e você pode ver que aqui no final ele ficou com esse aceitar tudo aqui, que foram os 3 arquivos que ele mexeu. O Antigravity ele tem esse padrão, ele te mostra todos os arquivos que foram alterados, você precisa aceitar isso no final. Então é só você clicar aqui em Accept All que ele vai aceitar todas as alterações. Nosso projeto já está pronto, o que a gente precisa fazer agora é rodar esse projeto na nossa máquina e ver isso aqui de fato funcionando e ver se está agradável para a gente. E quando você criou a pasta do projeto, você ainda não tinha criado o Next App, que foi aquele primeiro comando que a gente criou. E esse comando ele cria uma nova pasta, então você pode perceber que dentro da pasta que você criou tem uma outra pasta com o nome do projeto que você deu lá nesse primeiro comando. E se você ver no terminal aqui embaixo, ele não está na sua pasta certa, ele está na pasta que criei antes. O que a gente precisa fazer agora é fazer com que o terminal selecione a pasta correta. E tem algumas maneiras de você fazer isso. Só que tem 2 maneiras mais fáceis de você fazer isso, que é você clicar com o botão direito em cima da pasta do nome do seu projeto e abrir no terminal integrado. Ele já vai abrir a pasta aqui certinha para você. Você pode ver que apareceu aqui meu projeto aqui no canto. E a segunda maneira é você usar a linha de comando. O comando é super simples, por isso que eu acho mais fácil. É só você digitar cd, espaço e o nome do seu projeto. No meu caso é meu espaço projeto. E pronto, eu já estou aqui na pasta correta. A gente precisa agora executar o nosso projeto. Para isso você vai digitar o comando npm run dev. E se o comando rodar perfeitamente no seu computador, você vai ver uma telinha bem parecida com essa aqui. O que você precisa fazer agora é clicar, segurar Ctrl ou Command, dependendo do computador que você está utilizando. Aqui nesse link localhost 3000, ele já vai abrir aqui para você o site no seu navegador. Cara, e esse aqui é o resultado do site. Ficou muito massa. O site está nas cores que a gente pediu, tem bastante informação, a gente vai validar todas essas informações, mas está bem massa. Já está bem próximo do que eu pedi só de bater o olho aqui. Então tem um menu inicial aqui, eu já consigo clicar aqui em agendar o meu atendimento e ele já vai para o WhatsApp. Inclusive se eu clicar em cancelar aqui, ó, eu consigo ver, ó, olá Fernanda, eu gostaria de solicitar mais informações sobre consultas através do site, que é justamente o que eu pedi para a inteligência artificial criar. Já tem a foto dela aqui falando que ela atende online presencial. Já tem frases de efeitos aqui bem massa, que provavelmente ele tirou daqueles dados que eu tinha colocado lá. Tem botões de agendar a sessão. Todas as informações que a gente colocou para ela, olha, sobre a avaliação neuropsicológica, todas essas informações já estão aqui no site. Inclusive, olha que bonitinho esse componente. Ele já tem aqui sobre as funções cognitivas e emocionais mapeadas. Você consegue clicar aqui e ele muda aqui embaixo pra gente. Cara, ficou muito massa esse site, de verdade. Provavelmente eu nem vou alterar nada nele. Ó, essa seção aqui sobre o escritório também, olha, ele está usando a imagem que a gente colocou. E olha que massa essa parte aqui, ó, algumas curiosidades e fatos sobre mim. Mãe de Maria Fernanda e Murilo. Cara, isso é daquela imagem que a gente mandou o print, né? Então ele conseguiu entender a imagem para colocar aqui. Então todas essas caixinhas aqui ele tirou da imagem. Isso é muito massa. Então significa que eu consigo mandar texto, consigo mandar imagem e a inteligência artificial vai entender isso perfeitamente. Tem uma seção aqui sobre terapia presencial e terapia online. E isso é muito forte para ela, já que ela atende das 2 maneiras. E aqui já tem um ponto interessante. Eu não pedi ele para criar nenhum formulário e ele criou um formulário. Vamos ver como que esse formulário aqui está funcionando. Eu vou colocar aqui o meu nome, vou colocar uma mensagem de olá só aqui mesmo e vou clicar aqui em enviar mensagem no WhatsApp. Cara, olha que massa. Ele já enviou aqui pro WhatsApp, olá Fernanda, meu nome é Denner, olá, encontrei seu contato através do site. Cara, isso tá muito massa. É um formulário que realmente funciona, já tá no site dela e vai facilitar um monte para o cliente conseguir entrar em contato com ela. Aqui na lateral esquerda tem todos os contatos dela, tem rede social, inclusive se você clicar ele abre o Instagram. A fotinha dela que eu mandei também. Cara, esse site ficou animal, ficou muito bom mesmo. Eu não mudaria nada nesse site. Mas caso você tenha interesse no seu site não ver um resultado tão satisfatório quanto veio aqui para mim, o que você pode fazer é voltar lá no seu Antigravity, abrir de novo aqui o seu menu da inteligência artificial
e você consegue escrever, pedir alterações, se der erro, você pode pedir para corrigir o erro. É super simples, é super fácil. A inteligência artificial faz todo o trabalho para você, você não precisa se preocupar com isso. E antes da gente seguir aqui para fazer o deploy dessa aplicação, que é o nosso último passo, que é colocar essa aplicação de fato no ar, eu quero só ver como isso ficou lá nos dispositivos móveis, né, lá nos celulares. Você pode ver que o menuzinho dele aqui ele já diminuiu, então isso é esperado em dispositivos móveis, o menu ele fica fechado mesmo, é um padrão, a maioria dos sites está assim. E você pode perceber que todas as seções estão muito bem encaixadas, não tem nada saindo da tela. O site realmente está muito bom, tá? Então eu não vou alterar nada, eu vou colocar o site exatamente como você está vendo aqui no ar. E para a gente colocar esse site no ar, a gente vai precisar de duas plataformas. A primeira dela é o GitHub. Se você conhece o GitHub, muito bom. Se você não conhece o GitHub, é como se fosse um Google Drive para código. A gente costuma usar o GitHub e não o Google Drive, por exemplo, porque o GitHub eu consigo versionar os arquivos. Eu consigo colocar sites em produção, testar, validar e, se não gostar, voltar a uma versão anterior com muita facilidade. Se você já tem o GitHub, faz login na sua conta. Se você não tem o GitHub, quando você acessar o site deles, aqui em cima no canto superior direito tem esse botão de Sign Up. Você vai ser direcionado para uma página de cadastro. É um cadastro super simples. Ele tem a opção de você cadastrar com o Google. Inclusive, eu recomendo que você faça isso, porque vai evitar de você mandar um montão de dados aqui. Você não precisa ficar escrevendo, então isso agiliza muito o processo de cadastro. E assim que você terminar esse cadastro, você vai ser direcionado para a plataforma bem parecida com essa daqui. Claro, né? O meu já tem alguns projetos criados, tem algumas coisas aqui que o seu não tem, mas o que importa para a gente está aqui em cima no canto superior direito. Nesse maisinho, você vai clicar aqui em New Repository. O repositório é como se fosse uma pasta dentro ali desse Google Drive. Aqui você vai dar um nome para o seu repositório. No meu caso aqui vai ser psicóloga-Fernanda. Descendo um pouquinho aqui tem a visibilidade. No meu caso eu vou deixar público também, mas você consegue deixar privado caso você queira. Eu vou deixar público para o caso de vocês quererem acessar o site, ver o código, ver como que tudo está estruturado. E depois é só clicar aqui em Create Repository, que ele vai criar essa pastinha para você aqui dentro do GitHub. Eu dividi a página aqui para facilitar e o GitHub de primeira vista ele pode assustar um pouquinho. Tem alguns códigos, tem alguma coisa aqui, mas não se preocupa com isso agora. Se você não tem experiência, eu recomendo que você desça até lá no finalzinho da página e vai ter esse link aqui, ó, Uploading a Existing File. Você vai ser direcionado para uma página onde você consegue só arrastar as pastas do seu projeto. Então é super simples, você não tem que ficar esquentando cabeça nenhuma com código. Então eu já abri aqui o meu projeto, eu vou selecionar todos os meus arquivos com exceção de uma pasta, que é essa Node Modules. Essa pasta Node Modules, ela não precisa ir para o GitHub, ela é super pesada. Inclusive o GitHub ele vai chorar se você tentar subir ela. Então você vai selecionar tudo menos o Node Modules e vai arrastar aqui para o lado no GitHub, ele vai fazer o upload aqui para você. O processo é super rápido, são arquivos de texto, então não vai te travar muito aí. E assim que ele terminar de fazer o upload, você pode descer aqui embaixo e clicar em Commit Changes. Ele vai subir os arquivos, vai processar esses arquivos dentro do GitHub. E aqui eu diria para você que 90% de tudo que a gente precisava fazer já foi. A única coisa que a gente precisa fazer agora é colocar esse projeto que já está salvo aqui no GitHub no ar. Para isso a gente vai usar a nossa segunda plataforma que eu falei que a gente ia utilizar, que é a Vercel. Se você nunca utilizou a Vercel, também não tem problema. A Vercel é uma plataforma que tem toda a infraestrutura necessária para você conseguir colocar seu site no ar. Se você já tem cadastro, super simples, você vai fazer o login. E se você não tem o cadastro ainda, muita atenção, você vai clicar aqui em Sign Up, mas você não vai fazer login com o Google, você vai fazer o login com o GitHub, você vai fazer o cadastro com o GitHub, porque isso vai facilitar um monte, você não vai precisar configurar o seu GitHub aqui dentro da Vercel. Depois que você fizer login na Vercel, você vai ver uma plataforma bem parecida com essa aqui que você está vendo. Claro, né, eu já tenho alguns projetos rodando, mas o que importa para a gente aqui agora é esse botão de adicionar novo. Então você vai clicar nesse botão de add new e vai aparecer a opção Project. Como você usou o GitHub para conectar, aqui na lateral esquerda já tem todos os seus projetos. Inclusive aqui, ó, Psicóloga Fernanda. Foi o que eu acabei de criar 2 minutos atrás. Só preciso clicar aqui em importar. A própria Vercel já pré-configura tudo pra gente e é só clicar aqui em deploy. Esse processo de deploy ele pode levar algum tempo, de 30 segundos, 1 minuto, vai depender do tamanho do seu projeto, a quantidade de imagens, tudo influencia. Nesse caso, como é um projeto pequeno, vai ser super rápido. Eu imagino que uns 30 segundos ele deve terminar. Já terminou de fazer o deploy, eu já consigo ver aqui, pré-visualizar o projeto. Vou clicar aqui em continuar para o dashboard e aqui eu tenho acesso a algumas informações importantes, inclusive o domínio que eu ganhei gratuito. Então tem aqui, ó, psicóloga-fernanda.vercel.app. E se eu clicar nela, ele já aparece para mim o site na nuvem. Então você já consegue acessar esse site aí da sua casa através desse link. E é esse link que você vai mandar para o seu cliente validar. Então quando você for oferecer para o seu cliente, cara, já chega com esse link.
já mostra que você já veio pronto, que você sabe do trabalho dela, você estudou o trabalho dela, que você tem um site que realmente faz sentido para a operação dela. E se fizer sentido para ela e ela for comprar o site na sua mão, você vai e compra um domínio e dá de brinde para ela. O domínio é o link do site, né? Que inclusive eu vou te ensinar a fazer isso, mas não vai ser nesse vídeo. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição não listado. Eu quero saber a quantidade de pessoas que realmente estão interessadas em seguir esse passo a passo. Então eu vou te ensinar de maneira gratuita, já está aí embaixo o link na descrição para você ver como coloca um domínio personalizado aqui nesse mesmo site. E agora eu preciso te pedir dois favores. Um que não custa nada e um que custa bem pouco. O que não custa nada? Dá o like, se inscreve aí no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Ajuda também a eu trazer mais conteúdos parecidos com esse que pode te ajudar a ganhar dinheiro, pode te ajudar a aprender uma tecnologia nova. E a segunda que custa um pouquinho é que você pode virar membro do canal agora. Eu já tenho alguns vídeos aqui só para membros no canal, bem massa. Inclusive eu ensino como criar sites parecidos com esse só com o celular e é específico para membros. E provavelmente eu vou criar cada vez mais conteúdos para membros, que são pessoas que realmente apoiam aqui o canal. E sem eu pedir, já tem alguns membros, eu estou muito feliz. Obrigado mesmo quem está se inscrevendo aí como membro no canal. Pode ter certeza que está fazendo muita diferença aqui no canal. E lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que tem duas coisas que é muito interessante para ganhar dinheiro com inteligência artificial? Um era site e o outro era automação. Nesse vídeo aqui eu te ensino a fazer uma automação com WhatsApp muito massa para você ganhar dinheiro.